Senhor Jesus já está em nosso meio, amém? Eu vou falar uma palavrinha aqui, fica em Colossenses 3,16. Estou bem nervosa, se eu desmaiar aqui, vocês correm me acudir. Amém? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, eu vejo assim, que essa palavra já diz tudo. Então, a gente tem que, tudo que for fazer, fazer em nome do Senhor, que é a Ele toda a honra e toda a glória. E é isso, tá bom? Que vamos fazer a oração, então. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, para louvar o Teu santo nome, Deus. Que o Senhor, Pai, já está presente nesse lugar, Pai. Que o Senhor venha, tudo seja para a Tua honra, Pai. Que o Senhor receba, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada um de nós, ó Deus. E usa, Senhor, o pregador dessa noite, Pai. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus, Pai. Nós já te agradecemos, Senhor, por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Deus. Amada igreja, eu tenho aprendido a cada dia o quão importante é, precioso e agradável cantar ao Senhor. Cantar para o Senhor. Graças a Deus, na nossa família, a gente tem um costume muito grande de estar ouvindo os louvores em casa o tempo todo. E eu percebo que Deus dá direção para nós em meus louvores. Então, vamos continuar cantando o amor do Senhor, as fidelidades, a misericórdia do Senhor, porque Ele é bom, amém? Vamos cantar ao Senhor nesta noite, aleluia! Eu abri meu coração, deixa eu dar.
sempre. Cantarei teu amor. Cantaremos para sempre o teu amor, Pai. Como é bom, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelos privilégios, essa oportunidade de te louvar, bendizer-te com música, Senhor. Que a tua cura venha sobre esta igreja, que o teu Espírito nos encha, Senhor, que possamos sentir a alegria do Senhor nesta noite, Pai. Tua presença é tão preciosa, Senhor. Aleluia, Jesus, te amamos. Bendito seja. Aleluia. Quando alguém nos perguntar quem é Jesus, ou então Jesus é o nosso melhor amigo, e um dia nós poderemos ter a oportunidade de apresentar o nosso melhor amigo a alguém. Como você apresentaria o seu melhor amigo? Como você apresentaria Jesus Cristo para uma pessoa? Horas, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Nele nós podemos nos alegrar. Ele é tudo o que precisamos. Ele é nosso socorro, nosso descanso, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso Deus, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é amigo, Ele é o pastor. Quem é Jesus para a igreja? Oh, aleluia! É o cabeça, é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Temos motivos para cantar esta noite, para adorar, louvar, exaltar o nome do nosso Senhor. Aleluia! Aleluia. A tua mão nos sustenta, Senhor Jesus. Nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti, Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinará. Aleluia. Ele virá, eu creio. Estou esperando, aguardando, ardentemente, com o coração alegre, a nossa luz, a nossa salvação. Até lá, queridos, vamos continuar louvando, adorando, exaltando e servindo a nosso Senhor, declarando que Ele é a nossa luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Nos rendemos aos teus pés, Senhor Jesus. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Não há por que temer, porque o nosso Senhor é conosco. Tu és Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Tu és digno de louvor. Só em ti, Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltará do céu pra nos buscar. Pra sempre reinará. só em ti. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltará do céu pra nos buscar.
Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Canta, igreja. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata. Aleluia. Levanta sua mão ao céu, irmãos, minhas irmãs. Vamos louvar o Senhor, adorar, engrandecê-lo, orando ao Senhor. Diga palavras bonitas a Ele nesta noite, palavras de gratidão, palavras de exaltação. Abra teu coração diante do Senhor, Ele quer sinceridade. Ele procura verdadeiros adoradores. Nós estamos cantando para que Ele venha, mas nós queremos ir até Ele realmente? Nós queremos estar perto dEle realmente? Precisamos declarar isso com todas as nossas forças, aleluia. Senhor, Tu és bom e maravilhoso, nosso Rei da Glória. A Tua palavra fala que o Senhor ascendeu aos céus, ó Senhor Deus, quando estava no Monte das Oliveiras e apareceu para muitos. E ali, Senhor Deus, apareceram dois varões, anjos do Senhor, olharam para os discípulos e disseram: por que vocês estão olhando? Da mesma forma que o Senhor subiu, vocês verão Ele voltar, descer e colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras. Isso é uma profecia que foi declarada ainda no Antigo Testamento e há de acontecer. Até lá, vamos viver, vamos servir, louvando e adorando ao Senhor, declarando: Senhor Jesus, venha, venha, Senhor, que o Teu reino se estabeleça e a Tua vontade seja feita. Te amamos, Senhor Jesus, e é por isso que estamos aqui, Pai. O Senhor é tudo para nós. Recebei nessa hora o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas vidas diante do Teu altar. Santo e maravilhoso Deus, bendito seja hoje e sempre. Amém, aleluia, amém. A igreja aplauda ao Senhor no gesto de louvor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de nós nessa noite. Não só nessa noite, né, mas todos os dias. Em especial nessa noite que estamos aqui para louvar e engrandecer o nome dele. É com alegria, mas como o pastor Cassiano falou, é com muito temor, né, que a gente sobe aqui em cima. Não é
eu diria que não seria um temor de medo de subir aqui em cima, porque subir aqui em cima e ficar falando não é tão difícil. O temor é subir aqui em cima e não falar o que agrada a Deus. Então, que o Espírito Santo realmente nos convença da verdade e que a palavra que seja ministrada aqui em cima seja para a honra e glória dele, e não para o pregador, né? O pregador é um pobre coitado, que sem a graça de Deus não seria ninguém, não seria nada. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra lá de Lucas 24, a partir do versículo 13 até o versículo 34. É um texto um pouquinho longo, mas é bem simples. Oi? Ah, sim, desculpa, irmãos, pode sentar. A gente sempre esquece, né? Não é porque fico nervoso, não, é porque a cabeça é ruim. Eu queria compartilhar com vocês essa palavra aqui que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Já foi muitas vezes ministrada, eu já ouvi várias vezes. Inclusive, hoje mesmo eu ouvi pregações a respeito, porque assim a gente se fortalece na hora de falar. Mas a direção é de Deus. Eu estava conversando com a pastora Fátima ali, eu já não estou nem escrevendo mais, porque chega aqui na hora e eu acabo me perdendo, não consigo ler. Então deixa Deus agir, deixa o Espírito Santo falar pela nossa... A gente se prepara, a gente está no temor de Deus, então eu acredito que a palavra vem da vontade de Deus. Eu vou ler o texto, ele é um pouquinho comprido, mas depois a gente vai ministrando aos poucos. Ali no versículo 13, começa a falar que naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tem estado em Jerusalém e que ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, Jesus perguntou, né? Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que terem visto uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. E de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito, e expunham-lhes a seu respeito, constava em toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando eles o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele,
pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais dizia: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém, irmãos? É maravilhosa essa palavra, né? Realmente. E assim, eu acho que é o ponto culminante para nós na vida cristã, né? É a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo foi a melhor coisa que aconteceu. Porque como Paulo disse, né, se Cristo não ressuscitou, se a gente não acreditasse, em vão a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, para que pregar? A verdade está que Ele vive e é por nós. A história é bem clara, né? Todo mundo conhece os dois discípulos que estavam caminhando pela estrada para ir para Emaús e iam discorrendo do que tinha acontecido. E eu gostaria de observar aqui alguns versículos e tirar lições para nós no dia de hoje, porque toda palavra é inspirada para o ensino e para a correção. E infelizmente nós precisamos de correção todos os dias, né? Infelizmente nós precisamos dessa correção. Vamos supor que nós estamos nesse caminho, e a nossa vida é esse caminho para Emaús, como se nós estivéssemos caminhando, que a gente caminha em busca de alguma coisa, todos nós caminhamos almejando algo ali na frente, uma família abençoada, uma casa bonita, um emprego bom. E nesse caminho é que a gente vai se perdendo, infelizmente. E a gente vai deixando as coisas importantes para trás. Ele começa discorrendo aí no versículo 13, né, que naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Eu dei uma pesquisada aqui, esses 60 estádios equivale aí a uns 12 quilômetros. E a gente fica imaginando, né, 12 quilômetros no meio do nada, no meio de montanhas, de deserto, é uma caminhada boa, né? E esses dois discípulos iam andando por esse caminho, conversando. Ali no 14 ele fala que eles estavam conversando a respeito das coisas sucedidas, do que tinha sucedido. Se a gente leu os versículos anteriores, tinha sido sucedido que Jesus tinha sido crucificado, tinha acabado de ser morto, já era no domingo de manhã, e eles estavam indo porque Jesus não ressuscitou, a morte veio, e eles estavam caminhando, discorrendo sobre esse assunto. Então, eles conversavam a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Aí a gente começa a caminhar no nosso dia a dia, na nossa vida. Quantas vezes Ele está aqui agora, Ele está aí, Ele está lá. Jesus está ao nosso lado todos os dias, em qualquer circunstância. E quantas vezes nós nos perdemos no caminho, nas coisas que essa vida nos oferece, nas riquezas que essa vida nos oferece, e a gente se esquece da presença de Jesus. Assim como estava acontecendo com esses 2 discípulos, eles não tinham esquecido, mas estavam descrentes. Eles não estavam se lembrando das promessas que eles já tinham aprendido, que Jesus ia ressuscitar, que Ele estaria. Assim é o nosso caminhar no dia a dia. Nós sabemos disso, nós caminhamos, sabemos mais do que eles, porque hoje a gente tem testemunhas, né? Tem mais de 500 testemunhas que viram Jesus ressuscitar. Eles não tinham visto nada nesse momento, eles tinham visto as grandezas que Jesus tinha feito. Mas a gente caminha hoje num caminho e às vezes a gente se perde. Infelizmente, o pecado nos sonda, nos rodeia e a gente acaba se perdendo nesse caminho. Aqui falando no versículo, aconteceu que quando conversavam, né, discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. No 16 fala que os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Eles tinham caminhado junto com Jesus e naquele momento eles não reconheceram Jesus.
Agora, hoje, quantos, não vamos dizer de nós que estamos aqui, mas quantas pessoas não reconhecem Jesus? Embora a gente more num país cristão, né? Praticamente assim a maioria seja cristão, quantas pessoas não reconhecem Jesus? Tem várias religiões aqui no nosso próprio país que as pessoas cultuam outras coisas. Cultuam os orixás, cultuam o espiritismo, os espíritos malignos, cultuam as promessas de uma vida boa. A própria igreja, infelizmente, em muitos casos, vive apregoando um evangelho diferente, um evangelho que não é o evangelho que Jesus Cristo trouxe para nós. Fica pregando prosperidade, pregando, assim, caramba, fugiu a palavra, profecias vãs, né? Vem trazendo, você vai ser feliz, você vai ser isso, você vai ser aquilo, e as pessoas se enganam nessas promessas, e as igrejas que apregoam a prosperidade, que apregoam as revelações, vivem lotadas. E você pega uma igreja pequena que está falando da palavra de Deus, infelizmente não se enche. Às vezes, se não é pela graça de Deus, não se sustenta. Muitas igrejas fecham. Ali no versículo 17, então Jesus, como lhe pergunta, né? Lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? O que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eles estavam na presença de Jesus, estavam tristes, porque eles não estavam vendo a glória de Jesus. Eles não estavam vendo realmente a promessa que Jesus já tinha ensinado por 3 anos na terra. Aí um deles, né, chamado Cleopas, respondeu dizendo: porventura és o único que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Mal sabia ele, né, que ele estava querendo explicar para o autor dos acontecimentos o que tinha acontecido. Você não está sabendo, não? E Jesus lhe pergunta, né? Mas quais são esses acontecimentos? E eles explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e Todo-Poderoso. Eles estavam conversando com o próprio Jesus, depois de ressurreto, e não sabiam disso. E hoje, vou falar nós aqui de dentro da igreja. Quantos dias que nós estamos lado a lado com Jesus e não estamos reconhecendo Jesus? Estamos nos distraindo, estamos olhando para as coisas que não importam. Hoje eu estava conversando com a Dirce de manhã, e ela estava falando sobre tomar remédios, que não sei o que, está tomando muito remédio, e ela mesma falou assim: poxa, e onde está a minha fé? Onde está a nossa fé? Eu sei que a gente tem que ir no médico, a gente tem que tomar remédio, mas quantas vezes, né, a nossa fé é tão pequena que a gente não acredita. Não acredita que, não, eu vou ser curado, não vou me entupir de droga, não vou. E a gente estava conversando sobre isso e realmente, né, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, eu ia falar para a montanha, muda-se para lá, e ela iria, né? Mas, infelizmente, nós ainda não temos uma fé do jeito que deveria ser. Mas a gente vai caminhando, graças a Deus, estamos na presença de Deus, estamos caminhando, estamos buscando o que é melhor. Aí eles explicam, né, que Jesus, o Nazareno, tinha morrido, aquele que era poderoso. Aqui eles deixam bem claro que eles sabiam que Jesus era poderoso, que Jesus fazia milagres, que Jesus fazia tudo isso. Mas também fica claro para a gente que o coração deles não tinha se convertido. Eles acreditaram até a hora que crucificaram Jesus. No domingo de manhã, eles já foram embora, foram para a casa dele. Porque Jesus morreu, ressuscitou, não ressuscitou.
Aí que vem a nossa pequena fé. A gente crê de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. O Doni mandou para mim essa semana aí que a gente tem que lembrar do café, né? Ele não gosta, mas ele falou que a gente tem que lembrar do café, que é com toda a alma, com toda a fé, né? Com todo o entendimento. Aí a gente não esquece que o caminho que a gente tem que quitar. Aí ele, aqui no versículo 20, ele fala, né? E como os principais sacerdotes e a nossa autoridade carregaram, ou entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. No 21 eles continuam dizendo, e nós esperávamos que fosse ele a quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia, e desde que tais coisas sucederam. Quer dizer, em 3 dias, a fé dele já ficou pequena, né? Jesus morreu na sexta-feira, no sábado ele tinha sido sepultado, no domingo ele deveria ressuscitar, no terceiro dia. E a fé dele já tinha se perdido aqui, porque nós achávamos, né, esperávamos que ele fosse ele quem ia redimir Israel. E glória a Deus, é ele que vai redimir Israel. É ele que vai redimir esse mundo. É ele quem vai nos levar à casa do Pai. Ele continua, ele não se foi, ele continua. E no 22 eles falam também que é verdade também que algumas mulheres, né, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem visto uma visão de anjos que afirmavam que ele vive. Eles tinham todas essas informações, né? Então eles sabiam que Jesus deveria ressuscitar. Jesus tinha falado isso para todos nós. Mas a gente parando para pensar, né? Quantas pessoas estavam lá no túmulo de Jesus esperando ele ressuscitar, depois que ele foi crucificado? Na verdade, a maioria correu, assustado, com medo, abandonaram. A fé foi tão pequena que em 3 dias se dissipou. Precisou Jesus vir fazer mais um tempo junto com eles para que eles se despertassem e acordassem. Será que a gente também não fica nessa situação? O que adianta a gente vir toda semana na igreja, quinta, de domingo, ou outros dias às vezes? O que adianta a gente pedir oração se o nosso coração não estiver voltado para o objetivo, para o alvo principal, que é Jesus? De nada vai adiantar. Então, a gente vai tirando pequenas lições desses textos que nos ajuda a caminhar cada vez melhor para buscar tudo aquilo que Jesus nos oferece, que é tudo mesmo, né? Tudo aquilo, e é tudo. Nada além dele nos interessa e nos importa. Ele fala aqui que, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha visto uma visão de anjo, né? Os anjos avisaram que... E de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, isso tudo depois, né? Verificando a exatidão de que disseram a mulheres que não o viram. Aí Jesus começa a conversar com eles. Então lhe disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E eles já sabiam disso. Os judeus todos sabem disso. Eles sabem mais do que a gente, que eles realmente aprendem a palavra desde pequeno. O Velho Testamento, eles decoram essas palavras. E lá não diz, e ele começa a pregar aqui para aqueles 2 discípulos. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito e constava em toda a Escritura. Então, toda a Escritura. Olha, eu sou propenso a dizer que até na nossa igreja tem gente que ainda não aprendeu que a Bíblia toda fala sobre Jesus. Eu me arrisco a dizer isso. Tem gente que não sabe. Leu no Velho Testamento, às vezes nem se importa com o que está muito escrito lá, mas
de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre Jesus. Aí está uma das grandes vantagens da gente estar ouvindo a escola bíblica, né? Está aprendendo, está lendo, para que a gente possa aprender. Porque realmente a Bíblia toda fala sobre a vida de Jesus, sobre os planos que Deus tinha desde a fundação do mundo para nós. Deixa eu ver onde eu estava aqui que eu me perdi. Então ele foi discorrendo sobre as Escrituras. O que Jesus estava fazendo aqui para aquelas pessoas? Estava pregando. Será que ele era um bom pregador? Será que Jesus era um bom pregador? Às vezes a gente vem no culto, infelizmente isso é um defeito que está no coração do homem, né? Essa palavra hoje não foi boa. Tio Maia pregando, misericórdia. Fala tanta besteira, fala tanta coisa errada. Aqui a gente tem um exemplo de Jesus pregando pessoalmente para 2 pessoas e eles não estavam entendendo a pregação de Jesus. O nosso coração tem que estar aberto para receber a palavra de Deus. O nosso coração tem que ser terra fértil. É nessa hora que nós temos que entrar na igreja, não importa quem vai pregar, não importa quem vem trazer a palavra, não importa onde você vai ouvir a palavra. Você tem que ter o coração aberto para ouvir a palavra. Quando você vai ler as Escrituras, mesmo que você tenha dificuldade para entender certos textos, pergunta para outro irmão, dá uma pesquisada, e a gente vai aprendendo, a gente vai recebendo a mensagem do Espírito Santo. Ele próprio disse, né, que a palavra dele é viva e que o Espírito nos dá o entendimento. Enquanto Jesus estava pregando para eles, já chegaram até a casa deles, né, o ponto que eles estavam indo. E quando se aproximaram da aldeia para onde eles iam, Jesus fez menção de que ele ia continuar a viagem, ele ia passar adiante. Aí eles os constrangeram, né? Constrangeram Jesus dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entra e fica com. E aí Jesus entrou e ficou com eles, porque realmente de noite lá devia ser difícil para ficar caminhando, né? Estrada deserta, meio de montanhas, 13 quilômetros. Então Jesus entrou, né? Aconteceu que quando estavam à mesa, né? Tomando ele o pão, o abençoou, tendo partido, lhe deu. Aqui a gente já começa a ter uma lição, né? Porque a mesa é importante, né? Várias passagens da Bíblia, Jesus fala que a gente tem que sentar à mesa, que a gente vai sentar na mesa com ele. Ele chama os discípulos para sentarem à mesa. E isso é ensinamento para a nossa vida. Que a gente também se sente à mesa com a família, que a gente aprenda essas coisas, que ore. Nesse momento, quando Jesus partiu, né, e aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, Jesus tomou o pão, ele se colocou como se ele fosse o anfitrião daquela casa, ele era um convidado, ninguém sabia quem era ele, e ele tomou a frente, pegou o pão, partindo, deu. Então, nesse momento que abriram os olhos daqueles discípulos. Então, se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, sumiu. Mas ele conseguiu trazer a mensagem para aqueles 2. Foi por acaso que Jesus foi lá conversar com esses 2? Não foi por acaso. Todos os outros estavam escondidos, alguns estavam fugindo, abandonando. Jesus viu que ainda tinha que trazer mais um pouco dessa mensagem para que a obra dele continuasse, para que a obra dele fosse perfeita. Não que não é perfeita, a obra dele é perfeita, mas para que fosse perfeita na terra, para que continuasse a obra que Deus tinha planejado desde a fundação do mundo, né? Então, quando os olhos dele se abriram, um olhou para o outro e disse assim: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a palavra, as Escrituras? Quando você tem o entendimento, né, da palavra de Deus, quando você realmente está voltado a buscar Jesus, a buscar as coisas de Deus, o coração começa a arder.
O coração começa a arder, você começa a entender a palavra, você começa a se transformar. Há pouco tempo eu trouxe a palavra aí, falando de Nicodemos, né, que Jesus pediu para ele mudar de vida. É isso, mudar de vida, né? É quando você realmente começa a olhar para as coisas do alto. Quando você começa a deixar as coisas da terra, quando Jesus começa a colocar no seu coração aquilo que é o importante, aquilo que é o verdadeiro. Então, nesse momento, o coração deles realmente se abriu e eles já um questionou o outro. Poxa, a gente não percebeu isso quando ele vinha falando sobre as Escrituras para a gente? E quando aquele coração foi tocado, naquela mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido 11 e com os outros discípulos, né, os outros. Você vê que como as coisas mudam. Eles tinham falado para Jesus, não continua a viagem agora não, porque o dia já está acabando, já está ficando escuro, não é hora de caminhar. Mas quando o coração deles foi aberto, quando realmente eles receberam a mensagem de Deus, eles não se importaram com nada, velho. Levantaram da mesa e voltaram para Jerusalém correndo, para levar as boas novas, para começar de novo aquilo que eles estavam deixando pelo caminho, né? Que eles estavam parando, deixando no caminho. E é isso que a gente tem que aprender, que não importa só a gente estar aqui ouvindo a palavra, estar frequentando a igreja, se realmente no nosso íntimo, no nosso quarto, né, na oração do nosso quarto, a gente realmente não entregar o nosso coração para Deus. Que se a gente não entregar o nosso coração para Deus, em vão será a palavra, em vão serão as pregações. Jesus fala na palavra dele, né, que pessoas que chegaram e falaram, pô, nós profetizamos em teu nome, curamos os enfermos, fizemos milagres, e ele vai dizer naquele momento, eu não vos conheço, porque é aquilo que você está fazendo, como a Val costuma dizer, né? A religiosidade, né? Quando você é muito religioso, isso é a primeira coisa que a gente precisa perder, é deixar de ser religioso e ser um cristão de verdade, um cristão que olha para Cristo como o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Aí sim, nós começamos a ser transformados, pouco a pouco. Um caminho difícil, mas possível, porque Ele mostrou que é possível. Então, eles se voltam para Jerusalém correndo, já não voltaram mais tristes, eles iam pelo caminho alegres. Eles vinham vindo tristes, conversando. Poxa, morreu aquele que era a nossa esperança. Achei que Jerusalém ia ser liberto. Voltaram iam para casa todo abatido. E quando Jesus entrou no coração dele, eles voltam alegres. É para isso que nós temos que deixar Jesus entrar no nosso coração. Para que a gente viva alegre, não importa a circunstância, não importa as dificuldades, não importa a doença, não importa a falta de emprego, não importa nada. Se Jesus estiver com nós, e Ele está, se a gente estiver com Ele, na verdade, tudo vai ser melhor. Tudo vai ser bom e tudo vai ser alegria. Porque a gente tem a certeza de que, estando com Ele, nós iremos morar na casa dEle. Então, tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê, mas aquele que crê de coração. Quando eles chegam lá, né, encontram os 11 e os outros reunidos, eles diziam, o Senhor ressuscitou, já apareceu para Simão hoje. Aí o que eles fazem? Então eles dois contaram o que aconteceram no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aí eles voltam para dar testemunho. E é isso que nós temos que fazer, é dar testemunho dessa graça que nós alcançamos de poder falar da palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. É esse testemunho que nós temos que levar para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, porque a gente sabe que tem muita gente que não conhece Jesus. Na nossa própria casa tem gente que não conhece Jesus, nos nossos próprios vizinhos, no nosso bairro, na nossa cidade, tem muita gente que não conhece Jesus. Tem muita gente que já ouviu falar, como diz Jó, eu conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. E é isso que nós precisamos transmitir, é essa palavra. É levar para todos
a verdade sobre a morte, sobre a cruz, a verdade sobre a ressurreição de Jesus Cristo e a promessa que Ele tem para nós, para que o nosso coração se alegre e para que as pessoas acordem e venham a receber Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. O nosso tempo já tá curto, o meu intelecto também já acabou, mas eu acho que dá para a gente tirar uma grande lição desse texto, não só desse texto, mas como da Bíblia inteira. Então, que o nosso coração realmente receba essa palavra e que a gente passe a pensar diferente do como qual caminho que nós estamos andando. Nós estamos indo para Emaús ou nós estamos voltando para Jerusalém? Que a gente realmente esteja com o coração aberto para voltar para Jerusalém, feliz, alegre, não importando o que seja noite, se esteja escuro ou se está perigoso a nossa caminhada. O importante é que nós estamos indo para o lugar certo, estamos indo para os braços do Pai, no reino todo eterno que Ele nos prometeu. Amém, meus irmãos? Eu espero que eu tenha conseguido transmitir alguma coisa e agradeço pela oportunidade mais uma vez, agradeço ao Espírito Santo. Para o Egito, né? Para ser escravo. Mas vamos fechar nossos olhos, vamos refletir um pouquinho nesse texto, nessa pregação, para que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, realmente nos ajude a caminhar. Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz, Pai. Nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, estamos aprendendo, Senhor, estamos pouco a pouco caminhando, Senhor, para a Tua casa, para a Tua presença, Senhor, para aquilo que é bom para nós. E te pedimos, Pai, que o Teu Espírito continue a nos orientar, a nos dirigir, que para cada dia mais, Senhor, a Tua presença seja constante em nossa vida, em nossos corações, Pai. Que a nossa mente seja voltada realmente para aquilo que vem do céu, Senhor, e não para as coisas desse mundo. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar essa direção cada vez mais, Pai. Porque nós sabemos que o caminho é longo e que a jornada é difícil, Senhor. A jornada é muito difícil. Mas tudo é possível àquele que realmente crê e se dedica na Tua palavra, aquele que aceita o Senhor como Salvador, aquele que creu na Sua ressurreição, Pai. Nos ajuda a transmitir isso, Senhor, para muito mais, Senhor, para todos aqueles que precisam ouvir, Senhor, aqueles que estão perdidos nesse mundo. Ajuda, Pai, nos dá esse entendimento e eu te agradeço, Pai, mais uma vez, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, por todos esses que aqui estão para aprenderem sobre a Tua graça, e aqueles que não puderam vir, Senhor, abençoa cada um deles, dê entendimento, que para cada dia mais as pessoas estejam mais interessadas, mais e mais em aprender aquilo que o Senhor tem. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me dado a oportunidade, Pai, de conhecer o Teu caminho, de conhecer a Tua palavra, Senhor, porque eu não sou santo, não sou melhor do que ninguém, mas o Senhor me deu a oportunidade de estar buscando a Tua presença, e isso não tem preço, Pai. Aqueça o coração de cada um que aqui está, Pai, a cada um, Pai, traga o entendimento do sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, da Tua morte vicária, Senhor, para que todos nós possamos ser agraciados com essa graça que o Senhor nos deu, Pai. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém, Senhor. Hoje é culto de quinta-feira, é culto de oração. Nós temos que orar pelos doentes, pelos os que estão precisando. E eu queria convidar a pastora Fátima para fazer essa oração, porque não que ela seja melhor do que ninguém, que ela ore melhor do que ninguém, mas meu coração se alegra em ouvir as orações da pastora Fátima. E eu sempre convido ela. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos fechar nossos olhos, né? E vamos levar
as nossas orações ao Senhor pelos nossos irmãos que estão enfermos. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, nossa humildade, Senhor, de chegarmos na Tua presença, de estarmos na Tua presença, Senhor, obrigada. Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos renova, Senhor, para que nós possamos a cada dia buscar a Tua presença, buscar, Senhor Jesus, Pai, interceder pelos nossos irmãos que estão enfermos, Senhor. Senhor, é nossa família que está doente. E nós estamos doentes também, Senhor, porque nós precisamos, ó Pai, de uma cura, de uma restauração da saúde na vida do nosso menininho, Senhor, o Samuelzinho. Pai, nós pedimos que o Senhor tire todas as dores dele, que o Senhor dê, Senhor Jesus, o bálsamo, Senhor, da cura, Senhor. Que o Senhor vai, Senhor, aonde ele precisa ser curado, ser tocado pelo Senhor agora, Senhor. Pai, visita ele, Pai. Não deixa ele sentir nenhuma dor, ó Deus. Ele é um menininho tão especial nas tuas mãos. Ele está no teu colo, Jesus. Senhor, colocamos também a vida do Caleb na tua presença. Esse menininho que o Senhor permitiu que ele viesse ao mundo, porque o Senhor tem um propósito na vida dele. Senhor, restaura a vida dele, Senhor. Cuida dele, ó Pai, que o Senhor tenha um propósito, o Senhor é Deus do milagre, Senhor, sobre a vida do Caleb, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, te clamando, Senhor, por essas vidas preciosas para ti, Senhor. Colocamos a Rosana na tua presença, Senhor. Pai, visita ela com a tua porção de cura e restauração. Que o teu bálsamo que sai do teu trono como água cristalina, Senhor, a jorrar no corpo da tua serva, Senhor. Pai querido, o Senhor tem um propósito na vida dela. Pai, o Senhor traga à existência aquilo que não existe, a saúde dela seja restaurada. Senhor, meu Deus e meu Pai, o médico pode falar que não há mais esperança, que não há mais o que fazer, mas o Senhor vai além da medicina, Senhor. O Senhor é médico dos médicos. O Senhor toca nela, Senhor. Se o Senhor tem um propósito na vida dela, Pai, se o Senhor tem promessas, porque o Senhor é o Deus de promessa, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus, Pai, que nós buscamos a tua presença, Senhor. Pai querido, Pai amado, Tu falaste na Tua palavra que o Senhor levou toda a nossa enfermidade na cruz do Calvário. E nós cremos, Senhor, no milagre. Nós cremos no sobrenatural, sobre a vida da irmã Rosana, sobre a vida, Senhor Jesus, do Joe, Pai. Senhor, esse rapaz que está lutando, Senhor Jesus, com esse vício. Pai, liberta ele, Senhor. Pai, coloca pessoas ao redor dele para que ele possa levantá-lo, para que possa sustentá-lo na tua presença, Pai. E quando a hora vir, Senhor Jesus, que sentir, Senhor, sozinho, que o Senhor envia, Pai, servos do Senhor ali do lado dele. Pai, cuida dele com carinho, com amor, ó Deus, porque o Senhor tem um propósito na vida dele. Senhor, colocamos a vida da Marlene, Senhor, da tua serva na tua presença, pedindo, Senhor, que aquela infecção não suba na sua perna, Pai. Senhor, coloca o bálsamo, Senhor, de cura, de restauração sobre a vida da tua serva, Pai. Não deixa, Senhor, que nada venha, Pai, tirar, Senhor, ela dos teus propósitos. Senhor, não venha deixar tirar, cortar aquele pé, não deixa. Eu sei que é difícil nós falarmos, Senhor, mas nós pedimos a Ti, Senhor, coloca Tuas mãos sobre a vida dela, Pai, restaurando, tirando toda aquela infecção, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Pai, o seu Bertinho também, que precisa, Senhor, de que o Senhor abra as portas dessa cirurgia, dessa hérnia, Senhor. Pai, não deixa se expandir essa hérnia. Senhor, abre as portas, Senhor. Tu és o Deus que traz o milagre. Faz, Senhor, abrir as portas onde não tem, Senhor. E nós pedimos como servos do Senhor, como igreja, Senhor.
Pai, que ele possa ser operado, não por nós não, Senhor, mas para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Senhor, colocamos também a vida da irmã Nair na tua presença, essa irmãzinha acamada, Senhor, fortalece ela, fortalece a sua cuidadora. Pai, fortalece, Senhor Jesus, toda a igreja, Senhor, o que nós estamos no aprisco, Senhor, vidas, ó Deus, precisando, Senhor, de ser curada na alma, ser curada, Senhor Jesus, fisicamente. Pai, visita com as tuas mãos de poder, visita a irmã Sheila também, fortalece ela, fortalece o seu organismo, Senhor. Pai querido, Pai amado, que o Senhor esteja, Senhor, fortalecendo a tua igreja. Nós estamos aqui, Senhor, como diz na tua palavra, lá em Mateus 18:18, que tudo que se ligar na terra será ligado no céu. Então a tua igreja agora, Senhor, clamando, Senhor, por essas vidas preciosas para ti. Nós cremos na cura, nós cremos na restauração, porque tu és um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, ó Pai. Obrigada pela tua presença, obrigada pela restauração da saúde da pastora também, Pai. O Senhor tem colocado bálsamo, Senhor, ali, aonde precisa ser tocado, Senhor Jesus, e o Senhor tem tirado toda a enfermidade, toda a infecção o Senhor tem tirado, porque nós cremos, Senhor, nós cremos no teu poder, nós cremos, Senhor, no teu milagre, porque tu és o Deus do milagre, tu és médico dos médicos. Visita, Senhor, todos aqueles que precisam ser curados, ser restaurados, ser transformados, Senhor, pelo amor do seu nome, Jesus, pelo sangue precioso de Jesus. Nós somos curados, nós somos salvos por ti, Jesus, obrigada. E nós te louvamos por essa noite, agradecendo, Senhor, pelas mãos de poder que o Senhor tem derramado sobre nós. E nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Jesus. Toda a igreja diz amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos para casa? Glória a Deus, Jesus é bom. Glória a Deus. Amém. Jesus é bom. Você também, viu, Dirce? Toma posse. Jesus é bom e Ele cura. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar na presença dEle, de estar ouvindo a palavra. Eu vi lá, você mandou no grupo. Amém. Vamos aprender da palavra, né? Para que a hora que Jesus estiver caminhando aqui do lado, a gente não tem assunto, tem conversa para falar com Ele, né? Amém. Senhor, meu Pai, nos leva de volta para casa agora, Senhor. Enche o nosso coração com a Tua palavra, Senhor. Faça-nos refletir durante todos os dias. Traga mais e mais, Senhor, do Teu entendimento. Te pedimos, Pai, que pelo poder imensurável do nosso Senhor Deus, pelas graças do Senhor Jesus Cristo e pelas doces consolações do Espírito Santo, sejamos contigo, Senhor, todos os dias da nossa vida. Amém.